Meu nome é Johnny, eu atualmente tenho 21 anos. Desde pequeno, desde os 5 anos de idade, uma vez eu falei para minha mãe, quero ser médico, né? Então, até então, não sabia todas as dificuldades que viriam até aí. Então, lá em 2014, 2013 e 2014, estava terminando o meu ensino médio e que somente no final do ensino médio, galera, que eu fui começar a descobrir o que era o vestibular, para vocês terem uma ideia. Então, eu estudava numa escola do interior, moro em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana, e a gente não tinha muito contato com essa questão de vestibular, essa questão de cursos, principalmente curso de medicina, que era muito concorrido, né? Era sempre uma coisa muito distante, muito longe, praticamente impossível, né? Então, quando você fala que você quer fazer medicina, as pessoas até acham algo estranho, realmente, essa é a palavra. As pessoas acham estranho você querer fazer medicina. Então, eu comecei, infelizmente, no meu primeiro ano, assim que eu terminei o ensino médio, eu não consegui passar, né? De fato, passei longe, passei muito longe mesmo. Depois eu tentei outro ano, passei um ano inteirinho estudando, já comecei a ver algumas técnicas de estudo, que eu vi que não era somente você pegar aquela matéria e correr atrás do tempo perdido, eu vi que você precisava de algo mais, você precisava aprender a estudar, e como que eu ia correr atrás desse tempo perdido, né? As pessoas falavam que eu ia precisar de 3, 4, até 5 anos para poder correr atrás de toda aquela matéria acumulada que eu tinha. E eu não tinha todo esse tempo para fazer. Eu tinha que ajudar minha mãe nos afazeres e tal. E como eu moro só com minha mãe, então realmente era uma loucura, uma correria danada. Então o que eu fiz foi, comecei a ver métodos de estudo mesmo para conseguir aprender com mais facilidade, com maior dinamismo. E no outro ano, sim, então no meu segundo ano de tentativa, eu estudei já de uma maneira muito mais focada, direcionada. Eu tinha o objetivo de fazer a UERJ. Também fiz a prova do Enem, consegui nota para a UF, para a Universidade Federal Fluminense, mas eu preferi mesmo, que foi sempre uma paixão minha, sempre quis a UERJ, e foi para lá que eu consegui minha aprovação. Porque quando eu ia pesquisar, eu sempre quis pesquisar no YouTube, lá os caras que passaram medicina, entrevista, e na maioria das vezes que eu achava as entrevistas lá dos caras que passaram medicina, geralmente é o cara que desde pequeno já foi quase aprovado para a NASA, o cara que ganhou Olimpíadas de Biologia no ensino fundamental, que já era um menino prodígio, né? Sim, eu sim. falava, cara, realmente eu estou muito distante disso. Eu ficava olhando e aquela realidade parecia muito distante. Então, até eu mesmo faço questão hoje em dia de poder falar para o maior número de pessoas possível que, independente da realidade que você tem ou de onde você veio, é possível sim você conseguir realizar seu objetivo, tá, galera? É algo muito importante. E uma coisa que o Marcos falou, nota de corte, preste atenção nisso. A nota de corte que você tem que vencer, tá? Você não tem que vencer o seu amiguinho do cursinho, você não tem que vencer, não ficar olhando para o estudante do lado, que muita gente sai uma notícia na mídia que agora a nota de corte numa universidade de São Paulo, agora 200 candidatos por vaga, 250, 300, não importa a quantidade de candidatos por lá. O importa é que existe uma nota de corte. É ela que você tem que vencer. Se você perder tempo olhando para o que seu amigo está fazendo, para tentar fazer igual ele está fazendo, para tentar vencer ele, você pode até vencer ele, mas nenhum dos dois passa. Então, olha mesmo para sua nota de corte e traça um planejamento. O que eu preciso fazer para alcançar essa nota? É ela que eu tenho que vencer. Se você perder tempo olhando para os outros, você vai acabar tropeçando, porque você não olha para frente. Isso que o Johnny falou é excelente mesmo. Trace um planejamento. Ele tocou na palavra-chave aqui. O que eu fiz foi, depois que eu consegui entender isso, foi um ano realmente da minha aprovação, que eu já comecei o ano estudando naquele ritmo e no final daquele ano fui tranquilo fazer as provas, sabendo que eu, naquele momento, estava pronto para dar o meu melhor, para eu realmente passar nas provas. E, assim, independente não sei se todos que estão assistindo querem exatamente medicina, mas independente do curso que você quer, dê o seu melhor. Eu costumo dizer até que como se você fosse passar para medicina mesmo, porque cada curso tem o seu valor. Sim, com certeza. Então, eu valorizo todos igualmente. Então, cara, dá o seu melhor, como se você fosse passar para a nota de corte mais alta que geralmente costuma ser medicina. Então, dá o seu melhor para fazer isso, porque no máximo, se você não conseguir atingir essa nota, você consegue atingir a nota que é necessária para você passar no seu curso. Então, quando você olha a nota de corte, eu nunca pensava exatamente no que a gente chama de nota de corte, que é a nota que o último aprovado teve. Eu pensava que eu tinha que tirar uma nota maior do que aquela, porque geralmente pode ter uma variância entre um ano e outro, e você acaba, se você querer alcançar a nota de corte, você pode ficar abaixo. Eu resumiria isso numa frase que é você
tenta mirar na Lua. Então, se você errar, no máximo você acerta as estrelas. Então, o ideal seria isso. O ideal seria isso. Mira lá no alto, que na pior das hipóteses você passa ali. Eu costumava fazer justamente isso. Então, eu estudava durante um período de horas e assim que eu percebia que... E esse período de horas varia de pessoa para pessoa. Você vai perceber um momento que sua atenção vai começar a diminuir, vai ter uma queda progressiva. Então, nesse momento, eu parava 15 minutinhos, tá? E eu li bastante a respeito. 15 minutos é um tempo ideal para o seu corpo começar a restabelecer a atenção que você tinha anteriormente. Então, eu parava. Então, você não precisa necessariamente pegar suas redes sociais, porque você vai acabar ficando muito mais do que 15 minutos. Se você pegar o seu celular, se você pegar alguma coisa que te distraia muito, você vai perder mais tempo do que você deveria. Então, separa um tempo que seja para você ir no banheiro, para você beber uma água, mas esse tempo tem que ser realmente cronometrado, galera. Esse tempo é um tempo que você tem somente para relaxar. Uma coisa que eu costumava fazer também, eu parava, eu falava, não tá dando, vou ter que parar 15 minutinhos. E sentado, você busca fazer um exercício de visão, que é você olhar para o horizonte. Então, o seu olho está muito tempo flexionado, olhando para aquele papel ali. Principalmente se você estiver, né, utilizando sua mesa de estudos ali, fazendo provas. Então, você inverte isso. Faça com que o seu olho fique olhando bem para o horizonte, para ele enxergar de longe. Isso é um exercício de descanso para a vista que muitos oftalmologistas passam, que é importantíssimo para você relaxar sua visão naquele momento. Senão você pode acabar ficando com dor de cabeça também, e é uma coisa que eu fazia e me ajudava muito. Eu acho que pode ser útil para vocês também, entendeu? E nesse tempo de 15 minutinhos, 10 minutos de intervalo, você faça isso, e é o tempo que você tira também para você poder ir ao banheiro, beber água, fazer algum afazer que você tem, e não deixar esse tempo passar. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina e organização. Por exemplo, o nome do projeto é Guia do Estudo Perfeito. O nome desse curso que vocês estão assistindo nesse momento. Mas o que é estudar? Você sabe... se eu perguntar agora para você, o que é estudar? Você consegue responder assim, na ponta da língua, o que é estudar? Será que você teve alguma dificuldade de responder isso? Porque imagina que você chega para o juiz e pergunta o que é justiça. E ele titubeia em te responder isso. Você já vai ficar assim, será que esse juiz faz mesmo aquilo que ele está dizendo que faz, se o cara não consegue definir? Remete ao diálogo de Sócrates com Hípias, que ele fala assim, é um diálogo até famoso na filosofia, a pessoa fala assim, o cara chegou, venha ver meu belo discurso, Sócrates. E Sócrates pergunta para ele, o que é o belo? E naquele momento ele titubeia, e Sócrates rebate mais uma vez. Como você pode definir o que é belo se você não sabe definir essa palavra, como você usa ela como adjetivo? Então, estudar nada mais é do que você fazer um processo organizado, uma atividade, né, um processo organizado, uma atividade que envolve organização com o objetivo com finalidade de aprender. Isso é estudar. Você fazer um processo organizado, uma atividade organizada com a finalidade de aprender. Então, Johnny, você percebe que já pressupõe organização. Estudo pressupõe organização. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Johnny, eu posso aprender vendo um filme? Sim, você pode aprender vendo um filme, mas aquilo ali, naquele momento, você está fazendo um processo organizado? Então, naquele momento, você está aprendendo. Ou seja, tem como você aprender sem estar estudando. Mas para você estudar, tem que envolver aprendizagem. E tem gente que pega um livro como se fosse um livro literário, começa a folhear, ler várias coisas, né? Pode ser um livro de geografia, de história, porque as pessoas acham que não é assim que se estuda. Envolve organização e aprendizagem. Como você percebe se você está aprendendo? Né? E isso já envolve outros processos, que é principalmente o processo de captação daquele conhecimento, o processamento daquele conhecimento e armazenamento desse conhecimento. Eu gostei muito do que ele está falando aqui. Tem uma pergunta que eu estava vendo aqui, que é o seguinte, como é que você fazia, e tem total relação com esse ponto da aula, como é que você fazia para enfrentar os seus bloqueios? Você chegava num momento que em determinada disciplina você travava? Você tinha medo de ir em frente? Você enfrentava esse problema? Passei por esse problema também. Existe um momento que você estudou tantas horas, que você está tão cansado, que você não quer ver mais aquilo na sua frente. Então, realmente é um bloqueio que você não consegue sair dali. O que eu buscava fazer ou eu descansava, tá, galera? E é uma coisa importante vocês saberem. O contrário de cansaço é descanso. Tem gente que eu vejo falando, que me manda e-mail às vezes e fala, quero desistir porque eu tô cansado. Não, você tá cansado, você descansa.
depois você volta e continua estudando. Você não vai desistir porque você está cansado. Passar por cansaço é extremamente normal. Você sucumbir perante o cansaço já é algo prejudicial a você mesmo e ao seu desempenho no vestibular. Então, o que eu precisava... Ou eu descansava, dependendo do horário, ou se eu tenho um bloqueio numa matéria, eu buscava ir em outra matéria, tá? Eu ia para outra matéria, buscava... uma base teórica melhor, por exemplo, porque existem, vamos supor aqui, existem 2 tipos de bloqueio. Eu não sei o sentido da pergunta que a pessoa fez, mas existe o bloqueio de você estar estudando muito uma matéria e não consegue aprender aquilo de jeito nenhum, você já passou, sei lá, mais de uma semana estudando, depois vocês podem fazer a pergunta aí se é nesse sentido. Se você não consegue realmente, de fato, você diz que não consegue aprender aquela matéria. Pode ser química orgânica, eu não consigo aprender reações orgânicas de jeito nenhum, né? Ou pode ser um bloqueio momentâneo, naquele momento você não está conseguindo mais, isso é exaustão. Se naquele momento você não está conseguindo entender mais do que você está lendo, esse é o tipo de bloqueio por cansaço. Então você descansa, vai para outra matéria, se não for só todo o seu corpo que está cansado, tudo bem? E se o bloqueio for diretamente numa matéria específica, aquela matéria você já tentou várias vezes e não consegue aprender de jeito nenhum, você tem que voltar um pouquinho nas suas bases. Como o exemplo que eu dei, reações orgânicas. Se você tem problemas em reações orgânicas, volta um pouquinho em química orgânica, introdução à química, para você ver onde está a sua dificuldade, que a sua dificuldade pode estar lá na teoria e você está muito mais avançado e por isso você não consegue avançar ali. Que é uma outra pergunta que está toda hora bombando, que é a seguinte: como é que você fazia para focar nas específicas? Como é que você estudava as específicas? Né? A gente já falou um pouquinho disso ali no início, mas quando a gente pensa somente não em exatas, mas na específica, incluindo aqui redação, como é que você faria então com as suas específicas e com a redação? Bom, a redação é importante para qualquer prova. Qualquer prova que você for fazer, naturalmente vai ter uma redação, uma dissertação, na maioria das vezes, vai ser exigida de você, e principalmente Enem. Porque Enem, a redação é o único, né, local onde você, de fato, você tem certeza que você pode atingir 1000, somente com seus esforços, sem depender do TRI. Então, tem redação e tem a questão das específicas. No caso, a prova daqui, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ainda tem a prova específica, ela ainda não utiliza o Enem. Então, eu preparei no meu calendário, no meu cronograma de estudos, eu comecei a organizar todas as matérias que eu precisava estudar para o Enem, as matérias que eu precisava estudar e para a UERJ, as matérias que mais caíam. E eu dupliquei, foi isso que eu fiz. Eu dupliquei o tempo que eu precisava estudar de biologia e de química, porque são as minhas específicas. Então, eu fiz o primeiro exame de qualificação, tirei a A, né? Consegui o maior conceito que precisava para eu poder passar para a segunda fase. Dali, gente, eu já estava com tudo organizado para estudar biologia e química incessantemente. Então, eu comecei a estudar biologia demais, dupliquei meu horário de estudo de biologia, principalmente biologia, que é uma matéria que eu tinha uma maior facilidade e que vai fazer o diferencial, porque biologia tem peso 2 ainda na prova do OERJ, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe. Então, biologia e química, que eram minhas específicas, eu dei uma atenção maior. Finais de semana, fazia simulados, só resolvia as questões e fazia a redação. Redação também é muito importante. Eu fazia de 2 a 3 por semana, tá bom? Mas se você ainda não tem o ritmo, eu não comecei assim. Eu comecei me esforçando para fazer uma por semana. E era bem difícil. Depois você vai pegando ritmo, você vai pegando jeito, você vai ver que a sua escrita vai começar a fluir mais. Então é isso que eu recomendo, a quantidade de redações, você fazer pelo menos, no mínimo, se você estiver começando uma por semana. Depois você for evoluindo, se você quiser mesmo passar para o curso de medicina, é ideal que você faça de 2 a 3 redações por semana, claro, com alguém corrigindo, para você conseguir notar seus erros e fazer redações melhores, né? Senão você vai acabar fazendo várias redações e cometendo os mesmos erros todas as vezes. Você refazia as redações? Muitos temas eu buscava refazer a mesma redação e tentando... a professora costumava mostrar, né, os erros, né, erros de concordância, onde eu poderia melhorar para me tornar mais claro, e eu buscava refazer aquilo sem aqueles erros. Então, aí essa segunda redação já não mostrava o professor, fazia para mim e buscava ler. Ou seja, melhor do que você
olhar redações exemplares de outras pessoas é você fazer as suas redações exemplares. Então aprenda, se inspire. Eu adorava ler redações nota 1000 no Enem, li muitas e muitas. Inspiração. Até Palavra-chave. exatamente. Inspiração. Isso te inspira. Mas começa a criar seu método. Se você ler diversas redações soltas, você vai ver que cada estudante usa um método diferente, até mesmo na organização de palavras, ali os conectivos. Então eu já tinha minha lista ali de conectivos favoritos, entendeu? Então você precisa ter os seus também, e depois você começa a fazer suas redações exemplares baseando-se neles, tá? É melhor do que você começar, senão você fica muito perdido olhando somente o tempo todo as redações exemplares de outras pessoas. Cada um tem seu modo de fazer a redação, cada um tem seu modo de escrever. É como ele falou, os seus conectivos preferidos. Você tem que descobrir isso. E aí, fazer a redação se torna algo muito natural. Se você ficar tentando repetir, por exemplo, o que ele está fazendo. Eu vou fazer a redação igualzinho o Johnny faz. Chegar na hora de fazer um tema inédito, você não vai conseguir. A mesma coisa com questão de horas. Você acha que o aluno ele deve se comparar? Por exemplo, tem muitas perguntas aqui. Johnny, quantas horas você estudava? Quanto tempo você se dedicava? Como é que você lida com esse assunto? Você se comparava? Aquela pessoa estuda 15 horas, então tem que estudar 15 horas. Ou não? Como é que você fazia com isso? Se a gente fosse comparar, a gente vai ficar preso num loop infinito, né? Porque, às vezes, você vê notícia de estudante passando em primeiro lugar na FUVEST e estudava 15 horas por dia. Depois você vai ver o incrível caso do garoto que estudava 3 horas por dia e passou para medicina numa faculdade concorridíssima. Então, realmente, gente, não dá. Você já deve ter visto essa frase nas aulas de redação, né? De Aristóteles. Julgue os iguais, trate os iguais de modo igual, os desiguais de modo desigual na medida das suas desigualdades. Cara, cada um tem uma história diferente. Não tem como você pegar um modelo de outra pessoa e querer replicar exatamente igual a sua rotina. Será que aquela pessoa trabalhava? Será que aquela pessoa tinha uma base teórica, ela aprendia mais rápido? Então você não pode tentar pegar esse tipo de coisa e levar para você como ideal. É isso que eu preciso, esse é o método passo a passo. Mágica, fórmula mágica não existe, tá bom? Não existe fórmula mágica. Então, o que eu recomendo assim, você é estudante. Então, no mínimo, vamos supor que sua profissão seja estudante, né? Então, um bom profissional, um profissional mediano aí que trabalha na sua escala de trabalho, são 8 horas, né? São 8 horas de trabalho por dia. Então, 8 horas de estudo por dia, levando em consideração essa analogia, é um bom número. Tá? Mas lembre-se, 1 hora de estudo bem produtivo vale mais do que 8 horas de estudo perdido e sem foco. Não adianta você passar horas e horas estudando, achando que está estudando, sem estar aprendendo aquilo realmente. Tá? Eu sempre valorizo muito isso. A quantidade de horas que você tem disponível, primeiro você tem que fazer... Pega lá o seu calendário, você já deve ter montado aí, provavelmente nessa altura do campeonato, você já tem montado o seu cronograma de horários. Então, pega o seu cronograma e vê a quantidade de horas que você tem disponível para estudar, ok? Pega essa quantidade de horas e pensa, você tem trabalho, tem que fazer doméstico, tem que fazer... não importa, você tem um cursinho, agora tem as aulas do Descomplica, então sobrou aquele tempo de estudo, porque assistir aula não é estudar. Tá? Então, sobrou aquele tempo. Como eu posso fazer para aprender? Lembra da definição de estudo que eu dei? É uma atividade organizada com o objetivo de aprender. Se você não está aprendendo, você não está estudando. Ok? Então, você tem que pegar aquele tempo e como eu posso maximizar ao máximo a minha aprendizagem naquele intervalo de tempo que eu tenho. São 3 horas por dia, são 4 horas por dia, são 10 horas por dia. Como eu posso, na medida do possível, melhorar ao máximo meu ritmo de estudos? O estudo produtivo vale muito mais do que horas de estudo improdutivo e sem uma meta clara. Tudo bem? Eu gostei muito disso, né? Quando ele falou que algumas horas de estudo produtivo valem muito mais do que horas e horas e horas sem um estudo produtivo, né? Que é o tempo que você tem, bota a sua atenção total naquilo ali. Não se distraia, não fica conversando com outras pessoas. O seu lobo frontal, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Tanto é que se você perceber, se você é o tipo de pessoa que estuda muitas horas, nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido isso. Você estuda muitas horas, você sente que isso aqui está pesado, que o seu lobo frontal está pesado. Ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Então não adianta você tentar. Por isso que quando o professor, você está num curso presencial, por exemplo, você está conversando, você já não consegue ouvir o que o seu professor está falando lá. Seu lobo frontal só vai dar atenção a uma coisa de cada vez. Ele não é multitarefa. Por isso que quando você está aqui me escutando, se você estiver lendo outro texto, alguma outra aba, você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai estar me escutando, ou você vai estar lendo.
tá? Mesmo que você ache que está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você começar a ler com atenção, você vai perceber que só está ouvindo barulho no final. Mesma coisa a música. Você não estuda ouvindo música, você estuda ouvindo um som. Porque você ouvir música mesmo, parar e refletir, principalmente quem gosta de música mesmo, parar para pensar naquela música, ouvir música mesmo, internalizar aquilo, é diferente de você vai fazer aquilo, só aquela atividade, só ouvir música. Agora, estudar ouvindo música, você vai se dedicar ao estudo e a música vai estar com um plano de fundo ali, como para poder, talvez, te acalmar, tirar essa ansiedade, mas jamais você vai conseguir dar a mesma atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então, você precisa ter foco e disciplina, galera. As disciplinas só vão fazer sentido se você tiver uma meta. Se você não tem uma meta, você não vai conseguir ter essa disciplina. Entendeu? É a mesma coisa, imagina que você não consegue ir na academia de jeito nenhum, aí chega o médico para você e fala, se você não for na academia, amanhã você morre. Agora você tem uma visão de futuro. Então, essa visão de futuro, embora seja negativa, ela vai te incentivar e vai te impulsionar a fazer aquela atividade. Então, você pode estabelecer na sua vida visões de futuro positivas. O que eu vou conseguir para... O estudo, na verdade, ele é um meio de você atingir seu objetivo. O vestibular é um meio de você atingir seu objetivo. Qual o seu objetivo a médio e longo prazo? As pessoas encaram o vestibular, muitas vezes, como obstáculo para o seu objetivo. Não é obstáculo. Se você tiver essa visão do vestibular, você já vai... ter um medo dele. O vestibular não é um obstáculo, é um meio. Ele está facilitando a sua entrada, tá bom? Então, assim, você tem que pensar que é um meio... Qual a sua meta a longo prazo? Ser um profissional de excelência. Para isso, eu preciso me formar. Então, minha média a longo prazo, minha meta a médio prazo é eu entrar na faculdade. Para isso, minha meta a curto prazo é eu passar no vestibular. Então, você já olha lá na frente. Olha a sua vida já lá na frente e o que você precisa para chegar nesse objetivo. Talvez sua meta seja, sei lá, curtir as férias, ter um conforto de vida, ter qualidade de vida. Então, você vai trabalhar para isso e ver todas essas... Isso aqui que ele está falando, na verdade, ele está traduzindo para você como deve ser uma postura de um estudante, de um vestibulando de medicina. Né? Você tem que ter planejamento, você tem que pensar a longo prazo. Não pode viver o dia um após o outro. Não, você tem que pensar ali, peraí, meus objetivos, quais são meus objetivos, e estipular isso, ter um planejamento para seguir. Você falou no início, né? Maratona, não é 100 metros já. Exatamente. Maratona você tem que, porque no começo, todo mundo, primeira semana de aula de música, primeira semana de cursinho, primeiro mês de aula de inglês, no início tá todo mundo ali, mas vai pro segundo apostila, vai pro terceiro, quando vai chegar lá no final mesmo, é minoria. Então, você tem que ter essa ideia. Você fala assim, no caminho vão ficar um monte. E isso não vai acontecer também só no vestibular, né? Com só certeza. ali mas isso vai chegar na universidade também. A mesma coisa na faculdade. A minha turma, por exemplo, só que aí de geografia, começou com 35 e terminou com 14. E como é que foi trabalhar a questão específica da UERJ? Que ela não segue o Enem, ela não adota o Enem, até porque ela é estadual, mas tem outros vestibulares no Brasil que adotam o Enem, mas também tem uma parte discursiva. Então, os alunos estão perguntando muito aqui como é que seria isso. Como é que é a parte discursiva para você da prova? O que eu fiz na UERJ, eu resolvi todas as provas. Aí eu lembro que até as provas de 97 eu tinha realizado. Eu tinha um caderninho assim, que era com todas as provas. Gente, eu resolvi todas as questões discursivas que existiam. E vai acontecer duas coisas. Você vai perceber que o padrão de resposta, como você escreve a resposta, é parecido, e você vai perceber que a forma como eles cobram a matéria também é parecido. Existiam questões, cara, que eu identificava que eram exatamente iguais, eles só mudavam o contexto. Eles perguntavam, a resposta era a mesma. Ele está pensando como a banca, né? Exatamente. Você está entendendo pensa a banca. Como a banca pensa. Você pensa o que o cara está querendo de você. Então, quando você vê isso, fica muito mais fácil você pensar como seria a resposta. Qual a resposta ele está querendo naquele momento. Então, se você sabe a resposta, você vai pensar. Qual o enunciado da pergunta? A UERJ tem muito disso, né? Justifique, classifique, defina. Então, você vê quais são essas palavras-chave. Sublinha essas palavras-chave. Isso que eu olhava. Sublinha. Então, ele está pedindo 3 coisas. Porque são 10 questões de biologia, aparentemente, né? Porque uma questão ele te pergunta mais 5 coisas às vezes. Então, ele vai perguntar qual o nome do hormônio, onde ele é secretado, onde é produzido, e mais outras perguntas lá. Eles podem fazer diversas perguntas e são até bem criativos para isso. Então, o que você vai fazer é escrever. O hormônio é tal, 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 ele é secretado, tal. Então, escreva. Gente, não tem erro.
tudo bem? E façam muitas provas que você vai começar a ver, depois você vê lá no gabarito, o site da UERJ, eles têm a revista eletrônica deles, a Unicamp também, o pessoal de São Paulo, eles têm também no site dele várias provas com as respostas excelentes. Eu fiz muitas provas da Unicamp também, embora eu não tenha prestado Unicamp, mas eu fiz muitas provas. Por quê? No site deles, eles mostram as respostas dos alunos mesmos. Eles pegam, não sei se nesse ano eles estão fazendo isso, mas prova dos anos anteriores, com certeza. A Unicamp faz. Até hoje fazem isso, né? Então você vai achar as provas dos anos anteriores lá, digitalizada, a resposta excelente. A resposta que eles consideravam a melhor resposta. E foi o aluno que escreveu. Então você olha aquela resposta e você já consegue perceber o que a banca estava querendo, o que a banca queria que você respondesse. E você vai ver que tem pessoas que às vezes sabem a resposta, mas não sabem se comunicar muito bem aquilo. Ou tenta dar uma enrolada e não adianta. Os caras sabem quando você está enrolando. Os caras corrigem milhares de provas e eles percebem quando você está enrolando. Então é bom você ser bem claro e direto na sua resposta, tá? Você fazia simulados? Quantos simulados você fazia? Era uma pergunta da Gabriele aqui, né? Quantos simulados você fez? Você saberia dizer? Esses simulados online, assim, que as pessoas pegam e dão um resultado para você, eu não fazia, tá? Mas isso é escolha minha, pode ser que você se sinta melhor fazendo, mas eu não fazia para não me desesperar, sabe? Então você tem que se conhecer até nisso. Então não fazer esse tipo de simulado online promovido por alguns grandes portais aí que fazem esse tipo de simulado. No meu entendimento, isso daí não seria benéfico para mim. Tudo bem? O que eu fazia eram questões, eu pegava realmente... O simulado para mim era pegar... fingir que eu estava no dia de prova. Então, eu me trancava dentro de uma sala lá, pegava em silêncio e começava a fazer as provas. Fazia 90 questões. No final, eu via quais as questões que eu errei e daquelas questões eu ia ver qual era aquela matéria, e aquela matéria eu direcionava o estudo para poder aprimorar. Ele fazia um diagnóstico. E aí, era uma das outras perguntas aqui, que era como você revisava. Você concorda que a gente pode, a partir disso, a partir desse diagnóstico que ele fez ali as questões, viu que errou, ele revisa esse conteúdo. Né? Você buscava esse conteúdo para revisar. Então, isso é uma forma. Né? Só que é importante, por exemplo, e aí ver se você concorda também comigo, revisar não é simplesmente pegar e ler. Não pode simplesmente, vou pegar aqui e vou ler. Não pode ser somente isso. Se você fizer somente dessa forma, você não está revisando, você está relendo. São coisas diferentes. Né? Agora, revisar significa você ali de cabeça tentar lembrar quais são os pontos da minha matéria. Poxa, o que foi que eu anotei no caderno? Não, anotei isso, anotei aquilo. Tá, revolução, tá associada a isso. E isso é revisar. Depois você faz um feedback. Perfeito, você pega ali o seu material e vê o que você lembrou, o que você não lembrou. Né? Você concorda com esse modelo de revisão? Totalmente. Era o que você seguia? Eu buscava... Quando você estuda a primeira vez, você tem que ser aproveitado um dos maiores métodos de memorização que foi elaborado na história, que foi a escrita. A escrita possibilitou que você memorizasse uma quantidade muito maior de conteúdo do que antes dela existia. Então, assim, enquanto você está estudando, existem várias formas, dependendo do tipo de pessoa, se você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, você pode fazer... Existem diversas formas que você pode aprimorar aquilo que você estudou. Então, a revisão não é ler aquele material novamente. Quando você estuda, você tem que ter o seu material. O que aquele capítulo inteiro está dizendo, o que de fato é importante para a sua prova, o que você precisa saber. Então, você procura organizar aquilo em uma folha, seja fazendo um mapa mental, seja fazendo anotações, fichamentos, seja esquematizando uma folha. E você vai revisar essa folha. Quando você quiser revisar aquela matéria, você vai pegar essa folha e vai ver todos aqueles pontos. Exatamente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Johnny. Prazer, um abraço. Cara arrasa. Tamo junto. As melhores dicas de quem realmente passou em medicina. Queridos, tchau, um grande abraço para vocês. Abração.